Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí. A gente aí já viu a primeira e a segunda lei de Mendel. E hoje, pessoal, a gente vai entrar na genética moderna, ou também conhecida como pós-mendeliana, que vieram depois dos trabalhos de Mendel. E aí, pessoal, hoje a gente vai entender cada um desses elementos apontados aqui na nossa tela. A gente vai entender como que os periquitos têm a coloração amarela, a coloração azul, a coloração verde amarelada e a coloração branca. A gente também vai entender por que que as galinhas têm os tipos de cristas, né, que são determinados por quatro tipos de cristas: a crista simples, a crista do tipo noz, a crista ervilha e a crista rosa. A gente também vai entender o porquê da pelagem em cães labradores. Tem a pelagem preta, a pelagem marrom ou chocolate e a pelagem dourada. A gente também vai entender esses processos nas flores, né? Como por exemplo a flor da ervilha e também em frutos, né? Porque que tem a abóbora com as cores variáveis, um verde, a cor amarelada, alaranjada, enfim, além dos formatos, né? Que vão ter aí diversos formatos. Então a gente vai entender cada uma dessas interações gênicas, né? E aí, pessoal, para entender isso, a gente tem que conceituar o que que é uma herança qualitativa e o que que é uma herança quantitativa. Uma herança qualitativa é quando o fenótipo ele depende de quais genes estão presentes em um genótipo. E aí a gente vai ter o exemplo de pleiotropia e também das interações gênicas, sendo que estas interações gênicas podem ser dadas por genes complementares e por epistasia. No caso de genes complementares e epistasia, pode ocorrer tanto de forma dominante e quanto de forma recessiva. A herança quantitativa é quando o fenótipo ela depende de quantos genes dominantes estão presentes no genótipo. E aí, como exemplo, a gente tem a polimeria. E aí, começando pela herança qualitativa, a gente tem a pleiotropia. A pleiotropia ela pode ser determinada, por exemplo, como as nossas células sanguíneas, né? As células do sangue. Ela tem um único ponto de inserção, um único ponto de origem, que é na medula óssea, né? A origem hematopoética. E aí vai ter tanto glóbulos vermelhos como os glóbulos brancos. E aí vão diferenciar em vários tipos celulares. Então eu vou ter os basófilos, os linfócitos, os leucócitos, os eosinófilos, os mastócitos. Vão ter vários tipos celulares, né? Células matadoras killers, né? Que são as natural killer. Enfim, eles vão ter um único ponto de origem. A gente pode determinar isso como um exemplo de pleiotropia. As próprias formas celulares, como por exemplo os espermatozoides e o óvulo, têm uma forma celular diferente e o ponto de origem é o mesmo, só que aí tem a diferenciação celular. Eu vou ter células musculares que vão ter formato fusiforme, eu vou ter células neuronais que têm formatos estreliformes, vou ter células também dos ossos, né, que são os osteoblastos e os osteoclastos. Enfim, vou ter uma gama de diversidade. E aí, a gente também tem um tipo de interação gênica, né? Que aí pode ser dada por genes complementares. Aqui a gente trouxe um tipo de gene complementar, que é, por exemplo, a plumagem, tanto em periquitos como em galinhas, né? E além disso, a gente tem a forma das cristas. Não se preocupe que cada um desses exemplos a gente vai ver isoladamente, né? A gente vai ver específico. Ainda dentro de herança qualitativa, a gente tem os exemplos de epistasia, né? E a epistasia ela pode ocorrer tanto de forma dominante quanto da forma recessiva. Esse exemplo de epistasia em pelagem de cães labradores é um tipo de epistasia recessiva, que é quando um gene recessivo vai inibir a proliferação de um outro gene em um outro cromossomo, em um outro par de alelo. E a gente vai entender cada um desses processos. E aí a gente tem um exemplo aqui de herança, de epistasia, aliás, né, recessiva, que é dada pela pelagem em cães labradores. A gente vai ver específico cada um desses, né? Além da epistasia recessiva, a gente também tem a epistasia dominante, né? Que é aqui o exemplo da abóbora. Eu vou ter a abóbora de cor mais esverdeada,
um verde mais claro com variegadas de branco amarelado. A gente vai ter a coloração mais amarelada ou alaranjada, além dos formatos, né? Eu tenho um formato mais esférico, eu tenho um formato mais alongado, né? Ou em forma ainda aqui de obipiriforme, né? Eu tenho um formato também mais achatado. Enfim, esse é um exemplo de epistasia dominante. E para a herança quantitativa, a gente tem a polimeria. A polimeria é um tipo de herança quantitativa que está presente na pele humana. Então, a pele humana é um tipo de polimeria. E aí a gente vê as variações de tonalidades na cor da pele, né? É um tipo também de herança quantitativa, né? Como a gente viu aqui. E aí a gente vai ver cada uma delas específicas. Para começar, a gente vai falar primeiro das heranças qualitativas e depois das heranças quantitativas. A princípio, um tipo de herança qualitativa é a pleiotropia. E o exemplo que a gente trouxe aqui é a pleiotropia em cebola vermelha. O que acontece a pleiotropia em cebola vermelha? Será que é um tipo de pleiotropia dominante ou um tipo de pleiotropia recessiva? Nesse caso da cebola roxa, aliás, a cebola vermelha, a herança ela vai estar ligada aí a um único par de gene. E esse par de gene, ele vai condicionar várias características simultaneamente. Lembra do exemplo das células sanguíneas? Tem um único ponto de origem, um único par de gene. E desse par de gene vai condicionar várias outras características simultâneas. É o que a gente chama de efeito múltiplo de um gene, tá bom? Então, eu tenho uma cebola vermelha e tenho uma cebola branca. Em caso de cebola, que a gente está vendo esse exemplo de pleiotropia, o que acontece? A cebola branca, ela pode ser vezão-vezão ou vezão-vezinho. Eu tenho que ter o vezão como alelo dominante para ter a cor branca. Já a cor roxa, ela é determinada pelo alelo vezinho-vezinho. Ou seja, aqui é um exemplo de pleiotropia recessiva. Por que pleiotropia recessiva? Esse alelo recessivo, né, esse par de genes recessivos, eles vão condicionar a cor vermelha da cebola, mas também a resistência a fungos. Então, olha só, um único par de gene vai condicionar características simultâneas. Então, além de proporcionar a cor vermelha, vai proporcionar também a resistência a patógeno, no caso, a resistência a fungos. Então, exemplo de pleiotropia recessiva. A gente também tem um tipo de pleiotropia dominante, que é a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan ocorre quando o mesmo gene dominante vai condicionar defeitos cardíacos e pulmonares, além de problemas visuais e também o que a gente chama de aracnodactilia, que seria aqui os dedos mais alongados, que lembra como se fosse aranhas, né? Por isso o nome, aracnodactilia. Quem tem essa síndrome de Marfan, que acontece raramente, né? Para cada 15 mil pessoas, uma pessoa pode ser afetada, isso em diversos estados brasileiros, e aí tem a variação que muda, né? Por exemplo, na Bahia a proporção já não é de 15 mil, é de 11 mil para um indivíduo. Mas aí são dados mais estatísticos, né? E aí, por que que a pessoa nasce com problemas, defeitos cardíacos? Porque vai ter o peito escavado. E isso vai fazer com que ocorra a dilatação da aorta. Então a pessoa vai ter problemas pulmonares, problemas cardíacos, né? Ocasionando também problemas visuais, vão ter braços mais alongados, né? Assim também como os dedos, problemas no joelho, problemas no corpo em geral, né? Além também de escoliose, né? Que vai ser a curvatura aí na coluna. Então, é um tipo de síndrome, né? É uma síndrome com um tipo de pleiotropia dominante, né? Ao contrário da cebola que é recessiva, aqui a gente tem um exemplo de pleiotropia dominante. A gente ainda tem mais um exemplo de pleiotropia recessiva, que seria a fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? A pessoa que nasce com esse tipo de doença, o que acontece, né?
ela é condicionada por um par de genes recessivos, certo? A fenilcetonúria é condicionada por um par de genes recessivos. Por isso que é um tipo de pleiotropia recessiva. E o que que acontece? O portador da fenilcetonúria, ele não consegue metabolizar a fenilalamina. E a fenilalamina, que a gente está vendo aqui nessa estrutura, ela é um aminoácido ligado à proteína. Se ela é um aminoácido ligado à proteína, as pessoas que têm esse problema de fenilcetonúria, elas não podem ingerir alimentos ricos em proteínas. E qual que é a importância da fenilalamina? A importância é para que essa fenilalamina, ela liga a proteína. E além disso, ela transforma em outro tipo de aminoácido que não é produzido pelo nosso corpo, que é a tirosina. E aí a pessoa vai ter problemas, né, na ingestão de alimentos ricos em proteínas. E aí vai ocasionar vários problemas de convulsões, a icterícia, que é o amarelamento na cor da pele, né, por conta da falta de proteína, né? Vai ter queda de cabelo, uma urina mais concentrada, enfim, são vários problemas. E aí, pessoal, a gente tem as interações gênicas, que a gente viu que pode ser por genes complementares ou por epistasia. O primeiro exemplo que eu estou dando para vocês é uma interação gênica com genes complementares. E aí o que acontece? Olha aqui e veja bem. Interações gênicas são genes com segregação independente. Quando a gente fala de segregação independente, a gente está falando de quê? Da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é a segregação independente. Só que a diferença da segunda lei de Mendel para as interações gênicas é que as interações gênicas, por isso o nome interações, elas agem em conjunto para determinar um fenótipo. Então, por exemplo, para me ter a cor amarela, eu tenho que ter um gene que vai ter uma característica para a cor amarela, mas eu tenho que ter um outro gene que tem que interagir, tem que agir em conjunto. E esse outro gene, ele vai ter, por exemplo, a pigmentação. Então, para me ter a cor amarela, eu preciso ter a pigmentação. E os dois têm que agir em conjunto para determinar esse fenótipo. No caso, o fenótipo da penagem, da plumagem amarela. Ou seja, olha aqui, uma característica, ou seja, a cor, como exemplo, ela é condicionada por mais de um par de alelos. Não é um único par que vai condicionar essa característica, são mais de um. Por isso, interação gênica. Então, são genes complementares, tá bom? Olha aqui, o que a gente trouxe como genes complementares, ó. É determinada por dois pares de genes alelos. Eu tenho então um par de gene e tenho aqui outro par. Eu tenho o exão Ezinho, exão Rzinho. E aí segue a mesma regra da segunda lei de Mendel. Olha, exão dominante, exinho recessivo, Rzão dominante, Rzão recessivo. E aí vamos dizer que é o seguinte, esse par de alelo, ele vai condicionar uma certa cor. Só que para me ter a cor, ele tem que agir em conjunto com esse outro par de alelo, né? Que vai ter a pigmentação. E aí a gente vai ter essas possibilidades, né? Se a gente for fazer aí o cruzamento, né? Exão, exão, pode vir do pai ou da mãe, exão, exinho ou exinho, exinho. Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. E aí, se a gente fizer o cruzamento desses dois indivíduos, a mesma coisa lá, lembra da geração parental, a F1 e F2, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Indivíduos heterozigóticos. Cara, por que que deu exão, ezinho, Rzão, Rzinho? A gente já viu, olha só. Exão, ezinho, Rzão, Rzinho. Tanto para o pai quanto para a mãe. Beleza? Então a gente tem um exemplo de genes complementares. E aí, pessoal, olha só o que a gente está falando. A gente está falando do dihibridismo. E qual que é a diferença disso para a segunda lei de Mendel? É que dois genes vão agir em conjunto para uma característica, para determinar um fenótipo, tá bom? Essa é a diferença. Mas a proporção fenotípica vai ser a mesma. Vai ser de 9 para 3 para 3 para 1.
E a gente já viu isso lá na segunda lei de Mendel. E olha só o que acontece em cristas de galináceos, que é um exemplo de interação gênica, né? É um exemplo de quê? De genes complementares. Olha só o que acontece. A gente vai ter os genótipos, que já é determinado, porque é muito estudado, e a gente vai ter o fenótipo. No caso aqui, o fenótipo vai ser o tipo de crista. Eu vou ter a crista nós, eu vou ter a crista rosa, vou ter a crista ervilha, vou ter a crista simples. São 4 tipos de cristas, tá bom? E aí o que acontece? O genótipo da crista nós é determinada por um alelo R e um E. Então, esse R vai estar em um par de alelo. Esse E também vai estar em outro par de alelo. Para ter essa condição, os dois têm que agir em conjunto. Então já é determinado. Para me ter a crista rosa, eu vou ter um R, alguma coisa, porque não importa o que vem aqui, em um par de alelo, e no outro par de alelo eu tenho que ter um Ezinho. A mesma coisa aqui para a crista ervilha, eu vou ter um par de alelo Rzinho, e no outro Ezão alguma coisa. E a crista simples seria aquele indivíduo totalmente recessivo, né? Eu vou ter que ter Rzinho em um par de alelo e Ezinho em outro par de alelo. E aí, olha só, a gente tem um cruzamento aqui de indivíduos puros, né? Que seria a geração parental. Rzão, Rzinho. Fazendo o cruzamento, todos os indivíduos vão dar o quê? Heterozigóticos, que seria a F1. A gente já viu isso lá na segunda lei de Mendel, né? E aí, olha só, tanto na segunda quanto na primeira, vão nascer a proporção de Rzão, Rzinho, e Rzinho. A mesma proporção, lembra das ervilhas? Eram 3 ervilhas amarelas para uma verde. Aqui o fenótipo não é a cor, o fenótipo é o tipo de crista. Então eu vou ter 3 cristas do tipo rosa e uma crista simples. Aqui a gente tem um outro exemplo, olha só. Ezinho. Indivíduos puros, cruzaram heterozigóticos, todos 100% do tipo crista ervilha. E aí, ao fizer o cruzamento, ia nascer 3 indivíduos de crista ervilha e um indivíduo de crista simples. E aí, a segunda lei de Mendel, a gente tinha aquela proporção fenotípica, né? Uma possibilidade dentro de 16. E aí a gente tem o mesmo caso, olha aqui. Geração P, indivíduos puros, então eu tenho a crista rosa, a crista ervilha. Ao realizar o cruzamento, eu tenho indivíduos heterozigóticos, que seria a geração F1, e todos cristanós. E aí a gente tem aqui o cruzamento. Isso aqui a gente já entendeu, a gente já viu na segunda lei de Mendel como que faz isso. Quem não se lembra, é bom dar uma voltada nas aulas e relembrar. Mas então por que eu tenho esse Ezinho, Rzinho? É advindo do cruzamento. Olha aqui, Ezinho, Rzinho, Rzinho. E aí a gente tem que montar isso, não é isso? Olha só, Ezão, Rzão, do pai e também da mãe. Ezão, Rzinho, tanto do pai quanto da mãe. Ezinho, Rzão, tanto do pai quanto da mãe. E Rzinho, tanto para o pai quanto para a mãe. Quando a gente faz o cruzamento, a gente vai ter aquela mesma proporção fenotípica que era dada na segunda lei de Mendel. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos com a crista nós, né? Que é o que aparece mais vezes, né? Inclusive eles deram aqui na geração F1 100%. E 2, 3 indivíduos crista do tipo ervilha e 2, 3 indivíduos com a crista rosa e apenas um único indivíduo com a crista simples, né? Que seria aquele recessivo do recessivo, ou seja, para Mendel seria aquela ervilha verde rugosa, né? Que ela é Rzinho, e vamos colocar aqui Ezinho, mas a gente já sabe que lá era Vzinho. Mas a proporção fenotípica é a mesma, é de 9 para 3 para 3 para 1. Isso na forma das cristas em galinácea, é um tipo de gene complementar.
Ao contrário da segunda lei de Mendel, é que nesse caso de interação gênica, vão ter dois alelos que tem que agir em conjunto para poder gerar um fenótipo, tá bom? E aí, olha só, a proporção fenotípica ela é igual à segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1. Entretanto, isso só é válido para pares de alelos com segregação independente, que vão determinar caracteres distintos e não apenas um caráter. Beleza? E aí a proporção fenotípica, a gente já sabe que é de 9 para 3 para 3 para 1. Outro exemplo da herança de interação gênica é a herança na plumagem em periquitos, que hoje a gente já explica da segunda forma. Olha aqui, eu tenho um indivíduo verde e vou ter o pigmento amarelo. Eu tenho aqui os grãos de melanina e vou ter o pigmento amarelo. Esse par aqui de cromossomo, vamos dizer assim, um para a cor verde e o outro para o pigmento amarelo, eles vão agir complementares, eles vão agir em conjunto. Significa que o meu indivíduo vai nascer com que cor? Verde amarelado. Verde da cor em um gene específico, né? E o pigmento amarelo que vai agir em conjunto, né? Então ele vai ter essa cor. Aqui, olha só, eu vou ter um indivíduo de cor amarela. Só que o meu pigmento também vai ser amarelo. Significa que ele vai ser da cor amarela. Aqui eu vou ter um indivíduo de cor azul e vou ter ausência de pigmento. Se eu tenho ausência de pigmento, significa que não vai ter cor. Então ele vai ter apenas a cor azul. E por fim, eu vou ter tanto a cor branca como a ausência de pigmento. Eu vou ter ausência de melanina. Olha aqui. Se eu tenho ausência de melanina, eu vou ter indivíduos brancos. Então isso já é explicado. E se a gente fizer o cruzamento, a proporção fenotípica para a cor verde, a cor amarela, a cor azul e a cor branca vai ser de 9, né, para 3 para 1. A mesma proporção fenotípica que Mendel chegava em seus experimentos com as ervilhas. 9 para 3 para 3 para 1. E aí, pessoal, a gente vai ter um outro tipo de interação, que é a epistasia. Aqui o que acontece na epistasia? Aquela proporção fenotípica, ela já não vai mais ser a mesma. Por quê? O que é a epistasia? A epistasia vem do grego, né? Epi significa sobre, superfície. Por exemplo, epiderme, camada superficial da pele. Epicarpo, camada superficial do fruto. Epistasia, sobre. E estasis, né? Estático, parado. É o gene que vai inibir a expressão de um gene de um outro alelo. Então, olha aqui. Dois ou mais pares de alelos vão atuar juntos na determinação de um caráter. Então, eu vou ter aqui esse par de alelo e vou ter aqui esse outro par de alelo. Esse par de alelo vai dar a coloração laranja. Esse outro par de alelo vai dar o pigmento para poder ter a cor laranja. Então, eles têm que agir em conjunto. Só que aí, eu posso ter um gene que vai impedir que esse outro gene atue. E aí a gente chama ele de gene epistático, né? O epistático ele vai impedir e o que é impedido vai ser o hipostático. A gente vai ver isso mais com calma. Olha aqui o que acontece. Ó. No caso da interação gênica em epistasia, olha o que acontece. Interação em que um par de genes vai inibir que um outro par ou não alelo manifeste seu caráter. Um gene impede a expressão dos alelos de um outro par, que pode ou não estar no mesmo cromossomo, pode ser em cromossomos diferentes. E olha só, a nossa proporção fenotípica, ela nunca será igual a 9 para 3 para 3 para 1. Vai ter aí uma redução, uma alteração no número das classes fenotípicas. Caio, me entende melhor, me explica melhor, não estou entendendo o que é a epistasia. Vamos lá. Olha aqui, a epistasia, a gente viu que ela pode ser tanto dominante quanto recessiva. A gente vai ver cada um desses exemplos. E olha aqui, o gene inibidor é chamado de epistático. Ou seja, epistático é o gene que vai inibir a expressão de um outro gene. E o gene que é inibido, ele é chamado de hipostático. Cairo, me explica melhor. Vamos aos exemplos. Então a gente já viu ali, né, aquele conceito
Mas é bom relembrar que um par de alelos recessivos vai inibir a expressão de outro par de alelos localizados em outro par de cromossomo homólogo. Não precisa estar no mesmo cromossomo. Vamos entender isso com calma? Vamos entender com calma. Olha aqui, eu tenho esse par de alelo e tenho esse outro par de alelo. Esse par de alelo aqui, ele vai caracterizar a cor marrom ou a cor branca, certo? Quando eu tenho uma cor marrom, eu vou ter azão-azão ou azão-azinho, beleza? Isso representativamente. Para mim ter a cor branca, eu vou ter que ter o azinho-azinho. Só que aí o que acontece? No caso da epistasia, eu vou ter um gene que vai ter a produção da melanina. Olha aqui o melanócito. Quando ele produz a melanina, vai ter ausente ou presente, concorda comigo? Se ele produz a melanina, se esse gene estiver presente, ele vai ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Beleza? Czão, Czão ou Czão, Czinho. Ele vai estar presente. E quando ele está ausente, ele vai ser o Czinho, Czinho. Se ele está ausente, ele não vai ter a expressão da cor. Porque para ter a cor, eu tenho que ter o pigmento. E olha só qual que é o pigmento que está ausente. É o Czinho, Czinho. Por isso que é um tipo de epistasia recessiva. O Czinho, Czinho, ele vai inibir que esse gene, que esse par de alelo expresse a cor. Ou a cor marrom ou a cor branca. Por isso que ele é o gene epistático. Então aqui vai ter o gene epistático e esse aqui vai estar o gene hipostático, que seria a cor. E aí a gente sabe que tem um exemplo de epistasia recessiva e de epistasia dominante. A gente vai ver o primeiro exemplo como epistasia recessiva, né? Olha só o que acontece. Eu tenho aqui os ratinhos pretos, o ratinho agute e o ratinho branco. E olha só ao realizar o cruzamento, que a gente já viu como é que acontece isso, né? Eu vou ter a proporção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 3 de cor agute e 4 de cor branca. Ué, olha só, a proporção fenotípica mudou. Eu vou estar com 9 para 3 para 4. Por que isso aconteceu? Lembra do gene epistático que vai impedir que um outro gene atue? É justamente o recessivo. Olha aqui, todos vão ser Czinho, 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 Czinho. Então todos que apresentar o Czinho, Czinho vão ser epistáticos. Eles vão impedir que a cor, ou seja, a cor agute ou a cor preta apareça. Por isso que a proporção fenotípica já não é mais 9 para 3 para 3 para 1. Vai ser de 9 para 3 para 4. E aí a gente vai entender melhor isso quando a gente chegar nessa tabelinha. Olha aqui, o par Czinho, Czinho, ele é epistático. Ou seja, esse Czinho, Czinho inibe a coloração, tanto marrom quanto preta, né? Ou aqui agute. E aí olha só o que acontece. Sobre o par dos alelos formados, né? Por Pzão, Pzinho. O que significa que ele inibe a expressão desse outro par de alelo. E aí olha só, a gente tem um fenótipo que seria a pelagem, né? A pelagem agute, a pelagem preta e a pelagem albina. E a gente vai ter também o genótipo, que seria as letrinhas, né? O gene. E aí a gente tem a ocorrência. 9 para 3. E aqui a gente tem 3 mais 1, que é igual a 4, que seria os brancos. Caio, por que aqui está 3 mais 1? Anotem isso que a gente vai entender depois. Eu vou voltar aqui rapidinho para vocês verem o seguinte, ó. Não são 4 aqui, só que eu vou ter um totalmente recessivo, ó. Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Mas todos vão ter a ausência da cor, porque o gene epistático do pigmento vai estar atuando, que é o Czinho, Czinho. Mas aqui, vocês concordam comigo que o Bzão vai dar essa cor mais escura? Todos que têm Bzão vão ter essa cor escura. Olha aqui, o marronzinho não tem. Ele é Bzinho, Bzinho. E olha aqui, eu tenho um Bzão, Bzão, Bzão. Menos esse que não tem um Bzão. Aqui, gente, a gente vai entender isso melhor quando a gente chegar na epistasia recessiva da pelagem de cães labradores.
Aqui vai estar atuando na cor do focinho, que não tem nada a ver com a pelagem do pelo, né? O pelo não tem nada a ver. Então, todos esses ratinhos que tiver o bezão que dá essa cor mais escura, vai ter o narizinho escuro. Enquanto que o bezinho, bezinho, Czinho, Czinho, vai ter o narizinho claro. Por isso que a gente representa como 3 mais 1. Mas calma que a gente vai entender isso. Olha aqui. Beleza. A gente tem aqui um exemplo de epistasia recessiva, que seria na pelagem de cães labradores, que inclusive é a capa do livro de introdução à genética da 11ª edição do Griffiths. Olha aqui, eu vou ter a pelagem marrom, a pelagem preta e a pelagem dourada. E olha que bacana. Para mim ter a pelagem marrom, a gente já determina tudo isso, todos os tipos de pelagem. E a gente já sabe que epistasia recessiva são 2 pares de gene que condicionam a cor da pelagem preta, marrom ou dourada, no caso aqui de cães labradores. E aí, na genética, a gente já anota isso aqui, ó. Para mim ter a cor preta, eu tenho que ter um Bzão. Para mim ter a cor marrom, eu tenho que ter o Bzinho, Bzinho. Para mim ter um alelo que vai condicionar a deposição do pigmento, ele tem que ser exão. Então pode ser exão qualquer coisa. E eu vou ter um gene epistático. Olha aqui a epistasia, que é um gene que vai inibir a cor. No caso aqui, ele vai inibir a cor marrom e a cor preta. Vamos entender isso melhor? Vamos entender isso melhor. Olha só o que acontece. Eu vou voltar aqui rapidinho só para vocês entenderem uma coisa. Para mim ter a cor preta, eu tenho que ter o Bzão. Só que para ter a cor preta, eu tenho que ter a deposição de pigmento, senão o indivíduo não vai ter coloração. Então, para ser preto, eu tenho que ser Bzão, Ezão. Concordam comigo? Para mim ter marrom, eu tenho que ter o Bzinho, Bzinho. Só que para ter a cor marrom, eu tenho que ter pelo menos um Ezão. Então vai ser Bzinho, Bzinho, Ezão, qualquer coisa. E aí eu vou ter o Ezinho, Ezinho como um gene epistático, que vai atuar contra a expressão do gene da cor preta e da cor marrom. E olha que legal. A mesma coisa da segunda lei de Mendel e da primeira. Eu tenho aqui a geração parental, indivíduos puros, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. E vou ter indivíduos puros também, Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Olha aqui que bacana. Para mim ser preto eu tenho que ter um Bzão e também tem que ter um Ezão. O Ezão vai condicionar o pigmento e o Bzão é a cor preta. Aqui eu não vou ter cor, por quê? Porque o Bzinho, Bzinho é da cor marrom. Só que eu tenho um gene epistático atuando, que é o Ezinho, Ezinho, que vai impedir que a cor marrom atue. E aí, se a gente fizer o cruzamento, a gente vai ter Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, né? Que são indivíduos heterozigóticos, né? E 100% aqui, né? É como se fosse aqui a F1. Eu tenho a geração parental e a F1. E aí a gente vai montar a tabelinha para realizar esse cruzamento. Gente, a gente já sabe isso aqui, ó. É Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão, Bzinho, Ezinho. É justamente o que está aqui. Tanto para o pai quanto para a mãe. E aí, pessoal, vamos montar isso junto para ver se a gente entendeu. Se eu cruzar Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, eu vou ter um indivíduo de que cor? Eu vou ter um indivíduo da cor preta. Porque o Bzão caracteriza a cor preta e o Ezão deposita o pigmento. Então não importa a outra letra que tem que ter aqui, tem que ter pelo menos um Bzão e um Ezão. Então todo indivíduo que tiver Bzão e Ezão vai ser preto. Então aquele ali também vai ser preto. E esse aqui também vai ser preto. E esse aqui também vai ser preto. Só que olha aqui, eu já não tenho Bzão, Bzão. Apenas eu vou ter Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Eu vou ter o gene epistático, que vai inibir que o Bzão atue, que seria a cor preta. Então esse indivíduo vai ser da cor dourada, ou amarelo, como posto aqui. Então ele vai ser Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. O Ezinho, Ezinho vai impedir a expressão do gene Bzão, Bzão. É um gene epistático. Epistático é o inibidor e o que é inibido é o hipostático, no caso o Bzão, Bzão. E olha só, eu vou ter um Bzão aqui e vou ter um Ezão, então ele vai ter a cor preta. Aqui, qual que é esse indivíduo? Será que ele vai ter a cor preta? Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Eu vou ter também um gene epistático, então ele não vai ter coloração, ele vai ser dourado. Aqui eu vou ter Bzinho, Ezão, Bzão, Ezinho. Eu vou ter um indivíduo de coloração preta.
Aqui também eu vou ter um indivíduo de coloração preta. E aqui, olha só, eu tenho um Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão. Será que esse indivíduo é de cor preta? Não, porque a gente viu que para ser marrom tem que ter o Bzinho, Bzinho. E ele também tem a deposição de pigmento, que é determinada pelo Ezão. Então ele vai ter a cor marrom. E aqui a gente vai ter Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Significa que vai ser um indivíduo de cor marrom também. E aqui, olha só, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Bzão, Ezinho. Eu vou ter o quê? Indivíduo de cor preta, porque eu tenho um Bzão e tenho um Ezão. Aqui eu já vou ter, olha só, Ezinho, Ezinho. Eu já não vou ter mais nem a cor marrom e nem a cor preta, porque o Ezinho, Ezinho é o gene epistático que vai impedir que o outro par de genes localizado em outro cromossomo, ou até mesmo no mesmo, tenha essa expressão. Então esse indivíduo vai ser dourado. E aí a gente tem aqui Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, ou seja, indivíduo da cor marrom, né? Porque eu tenho um Ezão, que vai expressar o pigmento, e tem um Bzinho, Bzinho, que é a cor marrom. E por fim, pessoal, a gente vai ter o totalmente recessivo, que seria o mesmo daqui, né? Eu vou ter Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Significa que ele vai ter a pelagem dourada. E olha só que bacana. A gente vai anotar isso agora, tá bom? A proporção fenotípica já não é mais 9 para 3 para 3 para 1. Olha aqui, é de 9 para 3 para 4. Eu vou ter 9 indivíduos de cor preta, 3 indivíduos marrons e 4 indivíduos de pelagem dourada. E aí, pessoal, olha aqui. Vou voltar rapidão para vocês verem. Presta bem atenção nesses indivíduos de pelagem dourada. Eu vou ter Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, e por fim, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Todos esses indivíduos vão nascer com a pelagem dourada, porque vai ter o Ezinho, Ezinho atuando, que é o gene epistático. A gente já entendeu isso. Só que aí, esses indivíduos vão ter um narizinho, olha só, o focinho da cor preta. E esse daqui vai ter o focinho da cor marronzinho. Por que que isso ocorre? Porque aqui já vai ter uma outra característica que não é mais a pelagem. Vocês lembram que o Bzão, ele proporciona a pelagem preta, a cor preta? Então todos que tiver o Bzão vai ter o focinho preto. E o que tiver o Bzinho, Bzinho, vai ter o focinho marronzinho. Então, apenas um indivíduo vai ter essa característica. Então, um labrador dourado de narizinho marronzinho, que é determinado pelo Bzinho, Bzinho, né, a cor marrom, é um dos mais raros que tem dentre o cruzamento genético, tá bom? E olha só, a gente agora vai recapitular tudo isso que a gente viu. Para mim ter a cor preta, eu tenho que ter o Bzão. Só que para mim ter o Bzão, uma cor preta, eu tenho que ter um Ezão. Então aqui esse indivíduo de cor preta, ele tem que ser Bzão, Ezão, qualquer coisa. Bzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa. Ele tem que ter os dois para poder atuar essa característica fenotípica. Para mim ter um indivíduo de cor marrom, eu vou ter que ter o Bzinho, Bzinho, Ezão qualquer coisa. Por quê? Porque o Bzinho, Bzinho dá a coloração marrom e o Ezão deposita o pigmento, né? É a deposição do pigmento, então ele vai ter marrom. E olha aqui, para mim ter um indivíduo de pelagem dourada, eu tenho que ter um Ezinho, Ezinho. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque é o gene epistático, ele vai impedir que a cor preta e a cor marrom atuem. Então a gente pode dizer o seguinte, ele pode ser Bzão qualquer coisa e Ezinho, Ezinho. Não é isso? Exatamente. E a gente tem o exemplo da pelagem dourada, só que com o narizinho marronzinho, que vai ser o recessivo. Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Ezinho, Ezinho é o gene epistático, por isso que ele vai ter a pelagem dourada, ele não vai ter a pelagem marrom nem preta. E o Bzinho, Bzinho vai condicionar aqui a corzinha marronzinha no nariz. Beleza? Massa? Tranquilo. E aí a gente tem aqui, pessoal, um exercício de fixação, que é na interação gênica e é exemplo de epistasia recessiva que a gente viu agora. E aí vamos resolver. Olha só o que essa questão está pedindo. Sabemos que a cor do pelo de labradores é um caso de epistasia. A gente acabou de ver. Esses animais eles podem ter pelo de cor preta
pelos de cor marrom ou dourada. Então, olha só, preto, marrom ou chocolate também, algumas literaturas trazem, e a pelagem dourada. E os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essa característica. Opa, já vão anotando isso daí. E aí ele continua. O alelo Bzão vai determinar a cor preta. A gente já viu isso agora. O alelo Bzinho ele vai determinar a cor marrom. A gente também viu isso agora. E os alelos Ezinho e Ezinho relacionam-se com a cor dourada. Por que é com a cor dourada? Porque ele é o gene epistático. Ele vai impedir que a cor preta ou a cor marrom atue, né, nessa característica fenotípica. E aí ele coloca, e são epistáticos. Olha só, e são epistáticos. A questão já deu tudo pra gente, né? A gente já tá sabendo. E aí, sendo assim, o indivíduo Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho tem um pelo de que cor? Simples assim. E aí a gente tem A, cor preta, B, a cor marrom, C, a cor dourada, D, preto com dourado e E, marrom com dourado. A gente já sabe que é da cor dourada, né? Por quê? Porque ainda eu coloquei a tabelinha aqui para vocês, ó, para vocês relembrarem. Para me ter a cor preta, eu tenho que ter o Bzão. Opa, aqui tem. Só que aí eu tenho um gene epistático que vai atuar superior, né? Sobre. Vai atuar sobre a cor preta. Então ele não vai ter essa cor. O Bzinho é a cor marrom. Aqui tem o Bzinho. Só que aí ele nem poderia ser marrom porque tem o Bzão, né? E o Bzão é superior ao Bzinho. Mas ele não tem o Ezão que vai depositar o pigmento. Então essas cores aqui não vão funcionar. E quando a gente tem o Ezinho, a gente já tem a pelagem dourada. Então a gente vai ter um animal de pelagem dourada. E olha aqui que legal, eu coloquei até a pelagem dourada com o narizinho preto. Porque tem um Bzão, que a gente acabou de ver também. Então ele é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Seria a cor dourada. Simples, tranquilo, bacana, show. A gente continua. Ainda a gente tem a herança em galinhas que é determinada por epistasia. Só que aqui, pessoal, já não é mais uma epistasia recessiva. A gente está lidando com o exemplo de epistasia dominante. O que acontece em galinhas, né, em galináceos? A gente já tem a determinação do gene, né? O gene cesão, ele vai condicionar, né, essa característica de penas coloridas. O gene Czinho vai caracterizar as penas brancas, né? Olha aqui, Czão, penas coloridas, e o Czinho, penas brancas. Beleza. Só que aí eu tenho um genizão, que ele é epistático sobre o gene Czão. Olha aqui. Por isso que aqui vai ter as penas brancas, porque ele vai atuar contra o Czão que dá origem à cor branca, né? Que a gente acabou de ver aqui. Então, o Izão vai atuar contra, por isso que ele também vai ter esse processo. E aí a gente tem o genezinho, que ele não é epistático, tá bom? Então, se ele não é epistático, ele vai ter a coloração. Beleza. Então, o Izão vai ser epistático, o Izinho não. Por isso que é um tipo de epistasia dominante, porque o Izão vai atuar contra essa outra característica que é dada em outro par de alelos, né? A gente já viu isso. O gene epistático, o Izão, ele vai atuar em doses simples, comportando-se como se fosse dominante. Olha aqui, ele vai dominar contra o Czão, por isso que ele vai ter a cor branca. Beleza, tranquilo, show. E aí, a gente vai fazer aqui o cruzamento, tá bom? Eu vou ter indivíduos puros, né? Czinho, Czinho, Izão, Izão. Por isso que tem a coloração branca, né? A pena branca. Porque aqui a gente está lidando com o tipo de dominância, epistasia dominante. Por isso que quem tem o Czão, lembra lá? Czão tem penas coloridas. E Czinho tem penas brancas. Beleza? Beleza. E aí, olha só. Czão, Izinho, Izinho. São indivíduos puros. Quando eu faço o cruzamento da geração parental, eu vou ter a F1. E todos os indivíduos vão ser heterozigóticos com a característica da cor branca. Beleza. Se a gente fizer esse cruzamento, a mesma coisa que a gente fazia lá, a gente vai ter uma outra proporção fenotípica. Olha qual que é essa proporção fenotípica. É de 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 indivíduos de cor branca e 3 indivíduos de plumagem, né? De penagem colorida. Então, qual que é a proporção fenotípica aqui? 13 para 3. Olha só a diferença. Em epistasia recessiva, a gente tinha um outro tipo de proporção fenotípica. Era de 9 para 3 para 4. Aqui a gente já tem de 13 para 3. É totalmente diferente, né? Isso em galinha Leghorn, né? Que é um dos exemplos clássicos também da genética. A gente já mudou a proporção fenotípica, né? É um tipo de epistasia também, viu, pessoal? E olha só que legal. A gente tem um outro tipo de epistasia dominante que acontece, que ocorre em abóbora. Então a gente tem aqueles formatos, né? Um formato mais alongado, um formato mais esférico e um formato um pouquinho mais achatado. Beleza. A gente já sabe o que é epistasia, né? E aí um par de alelos vai condicionar a produção de pigmentos. A gente vai ter isso, gerando frutos verdes ou amarelos. Mas a presença de alelos dominantes de outro gene vai inibir a produção de pigmentos nos frutos, resultando na variedade branca. Então a abóbora que é branca, ela não vai ter a cor, né? Então vai ter um par de alelos que é dominante, que vai ser epistático, que vai atuar sobre o gene hipostático, que seria da cor. A gente já viu tudo isso. A diferença é que a gente está trabalhando com outro tipo de organismo, né? Que é a abóbora. E aí, pessoal, a gente tem esses tipos de variação. Eu vou ter um gene que vai dar a coloração laranjada, vou ter um gene que vai dar a coloração esverdeada, só que eu tenho um gene dominante que vai inibir, né? Que esse gene ele seja expresso, que é justamente o gene epistático. Beleza. Olha só o que acontece aqui em abóboras. Eu vou ter os indivíduos da geração parental, que seriam indivíduos puros. Ao realizar o cruzamento, eu vou ter a F1, que seriam indivíduos heterozigóticos. E aí, se a gente fazer o cruzamento entre o pai, entre a mãe e o pai, a gente vai ter, olha só, essa proporção fenotípica. Essa proporção fenotípica já é diferente. Eu vou ter 9 para 6 para 1. Já mudou de novo. Olha aqui. Eu vou ter 9 indivíduos discoides. 6 indivíduos esféricos e apenas um indivíduo alongado, né? Que seria a abóbora alongada. Cara, por que deu 6? Olha só. Todos que deu 6, eu vou ter pelo menos um azão ou um bezão. Tudo bem? Olha aqui. Azão, 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 bezão, azão, aliás, né? Azão, azão, bezão, bezão, pelo menos um bezão aqui, pelo menos um azão aqui, pelo menos um bezão. Essa característica ele vai dar essa condição esférica, né? De abóbora mais circularzinho. Por isso que a proporção fenotípica é de 9 para 6 para 1, tá bom? Isso em abóbora, né? A gente chama de genes duplos cumulativos. Por isso que a proporção fenotípica já mudou. Por que duplos cumulativos? Porque tanto faz, ó. Eu posso ter um azão ou um bezão, que vai dar essa característica. Tá bom? Beleza. E aí a gente tem um exemplo, um exercício de fixação, né? E aí esse exercício ele é bem legal, porque se a gente conseguir resolver ele, a gente está pronto aí para resolver qualquer tipo de exercício que dá por epistasia dominante, principalmente em abóbora. Então se liga nesse exercício. É um exercício da UniOeste, né? Que é a universidade, que é lá do Paraná, né? E aí ele fala o seguinte, ó. Em laboratórios, a cor do fruto é determinada por dois genes, né? De segregação independente. Os genótipos Czão e Czão vão produzir os frutos brancos. Lembra daquela coisa de já ir anotando? Olha, Czão, até destaquei para vocês. Czão e Czão vão produzir frutos brancos. O que significa aqui? Significa que se eu tiver pelo menos um Czão, eu já vou ter a cor branca, né? Eu já vou ter frutos com cor branca.
Só que olha só, enquanto que Czinho, Czinho, que é necessário para a produção de um fruto colorido. Opa, para mim ter um fruto colorido eu tenho que ter Czinho, Czinho, cuja cor é determinada pelo segundo gene. Lembra da epistasia que são dois genes, um em um cromossomo e outro em outro par de alelo? Então, e aí vai ter a cor amarela, que é determinada por Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho. Então, se eu tiver pelo menos um Vzão, eu já tenho a cor amarela. Ou a cor verde, que é o Vzinho, Vzinho, né? A mesma coisa ali da ervilha, né? A ervilha amarela e a ervilha verde. E aí ele traz, ó, do cruzamento de duas plantas brancas heterozigotas para os dois loci. Cara, o que que é loci? É a mesma coisa de loco, gente, não se preocupe. Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Por quê? Porque são heterozigotas. São produzidas. Aí ele vem, letra A. 12 sobre 16 de plantas com frutos coloridos. 1/16 de plantas com frutos amarelos. 3/4 de plantas com frutos brancos. E 3/16 de plantas com frutos verdes. E por fim, apenas plantas com frutos verdes. Cara, que questão complicada, eu não entendi nada. Calma. Lembra daquele nosso combinado? Da interpretação, da parte biológica e da matemática? A gente vai usar agora. Então vamos desmistificar essa questão. Vamos lá. Beleza. Vamos juntar o quebra-cabeça. A gente já sabe que está falando de um tipo de epistasia dominante e que é em abóbora. E aí vem, para mim ter os frutos brancos, eu tenho que ter Czão, Czão e Czão, Czinho. Então vamos lá. Uma abóbora branca, ela pode ser Czão, qualquer coisa. Vocês concordam comigo? Porque para ter o fruto branco, eu tenho que ter o Czão. Então eu posso ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Então, Czão qualquer coisa. Beleza. Para mim ter um fruto de cor amarela ou colorido, eu tenho que ter um Czinho, Czinho. Beleza? Só que para mim ter a cor amarela, olha só, ela é determinada por um segundo gene, que vai ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Então vocês concordam comigo que para mim ter um fruto amarelo eu posso ser Czinho, Czinho, Vzão, qualquer coisa? Porque Czinho, Czinho vai dar a cor colorida. E para ter a cor amarela eu tenho que ter Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Então Vzão qualquer coisa. E aí eu vou ter a cor verde. Para mim ter uma abóbora verde, vocês concordam comigo que eu tenho que ter o Czinho, Czinho, que vai ser o fruto colorido, e Vzinho, Vzinho, que vai dar a condição de cor verde? Beleza, olha só. Começamos a montar a questão. E olha só o que acontece, pessoal. A gente vai fazer agora o cruzamento. Por que a gente vai fazer o cruzamento? Porque ele fala ó, que são do cruzamento de duas plantas brancas heterozigotas para dois locos, né, o loci, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, serão produzidas. Ele quer saber quantas serão produzidas. Beleza. A gente já tem, olha que bacana, ele já me deu, não precisava nem fazer o cruzamento. Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. São heterozigóticas. E aí a gente só precisa fazer o cruzamento. Cara, como é que eu vou fazer o cruzamento? A gente já explicou isso lá na segunda lei de Mendel. A gente vai pegar o primeiro par com o primeiro de lá. Então, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí, beleza, pessoal. Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer esse cruzamento, né? A gente vai ver o que acontece. Olha aqui, se eu pegar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, com Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, a gente vai ter o seguinte. Czão, Czão, né? Czão, Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Tá bom? Concordam comigo? Beleza. Se a gente fizer por Vzão, a gente vai ter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Tranquilo? A gente já viu isso lá na segunda lei de Mendel. E aí, olha só.
Vocês concordam comigo que para me ter um Czão eu vou ter 3 sobre 4? Por quê? Eu vou ter Czão aqui, Czão, Czão. Aqui eu vou ter Czinho. Então 3 sobre 4, né? Eu vou ter aqui um Czão. Vezes qualquer coisa aqui. Vocês concordam comigo que me dá qualquer coisa aqui? Não importa? Então vai ser vezes 1. Beleza? E aí, ó. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter 3 vezes 1, 3 sobre 4. Tranquilo? Beleza. Para mim ter uma abóbora de cor marrom, eu tenho que ter o Czinho. Beleza? Porque é o gene que vai dar a coloração. Tranquilo? Beleza. Então tem que ter Czinho. Para mim ter Czinho, vocês concordam comigo que é 1 sobre 4? Porque ele vai aparecer apenas uma vez no total de 4? Beleza. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, a gente vai ter o Vzão. Para mim ter o Vzão qualquer coisa, vocês concordam comigo que ele vai ser 3 sobre 4? Por que 3 sobre 4? Porque eu tenho aqui um Vzão, né? Deixa eu até alongar ali mais. Vou ter um Vzão, e aqui eu vou ter Vzinho, então ele não entra. Então eu vou ter 3 sobre 4. E aí, ó, a gente tem o quê? 3 sobre 16. Tranquilo? Beleza. E aí a gente tem um Czinho, Vzinho. O que significa? Para mim ter um Czinho, Vzinho, a gente tem 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que vai dar 1 sobre 16. Tranquilo? Então a abóbora branca é 3 sobre 4. A abóbora amarela vai ser 3 sobre 16. Nossa, ficou tão esquisito. Vamos apagar aqui, né, para ficar bonitinho. Vamos apagar aqui para ficar bonitinho. Caneta. 3 sobre 16 e 1 sobre 16. Cara, aqui não devia estar sobre 16. É só a gente transformar. Então, ó, vezes 4, vezes 4, né? Coloquei até o 4 diferente, que vai dar 3 vezes 4, 12 sobre 16. Mas, tranquilo. A gente fez o cruzamento já. Olha só. E ele vem letra A. 12 sobre 16 de plantas com frutos coloridos? Não. Por quê? Isso é para frutos de cor branca. 12 sobre 16. Ou 3 quartos. E aí? 1 sobre 16 de plantas com frutos amarelos? Não. Porque 1 sobre 16 é frutos de cor verde. E aí vem 3 sobre 4 de plantas com frutos brancos? Opa! 3 sobre 4 ou 2 sobre 16 de frutos com plantas com cor branca? Sim, é justamente essa questão aqui, ó. Por enquanto a gente está na C. E é a certa. Então, a gente já marca, né? É a certa. E aí ele vem 3 sobre 16 de plantas com frutos verdes? Não. 3 sobre 16 não. É 1 sobre 16 os frutos verdes. E por fim, apenas plantas com frutos verdes. Então são 3 sobre 4 de plantas com frutos brancos. Beleza. É uma questão um pouco... Não é tão difícil, mas envolve muita interpretação, né? E aí é bom a gente sempre fazer os desenhinhos e tal, pra gente ter tudo em mãos, tá bom? Beleza. A gente tem um outro tipo de herança da cor das flores, né? Que é dado em ervilhas, que é o Latrius odoratius, né? O que acontece? Essa planta, né, que é a flor da ervilha, a presença de dois genes dominantes determinam a característica da flor colorida, o azão e o besão. Olha só, a gente ainda está um exemplo aí de epistasia, que são dois genes dominantes, o azão e o besão. E o azão é a ausência dos genes dominantes
e determinam a cor branca. Então, olha só. Azão não, gente, perdão, ó. A ausência dos genes dominantes determinam a cor branca, que seria azinho, azinho, qualquer coisa, Bzinho, Bzinho, qualquer coisa, e azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, todos que tiver azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, ou azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, vão ter a cor branca, beleza? E aí, se a gente for fazer a proporção fenotípica, vai dar diferente, olha só. Indivíduos heterozigóticos 9 para 16 vão ser coloridas e 7 em 16 vão ser brancas. Caio, me explica. Vamos fazer o cruzamento? Olha só. Eu tenho aqui a geração parental, flor roxa ou lilás e a flor branca. Todos vão ser em F1 heterozigóticas, porque vai ter o alelo dominante que vai permanecer. E aí, se a gente fizer a geração F2, olha só. Vão nascer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos de cor roxa ou rosa ou lilás. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos de flor branca. A proporção fenotípica muda. Olha só. 9 sobre 16 vai ter o Pzão, o Czão, que está representando a mesma coisa do Azão, Bzão, não é isso? Ó, a flor colorida. E 7 sobre 16 vai ser Czinho, Czinho ou Pzão, Pzão. Olha lá. Que aqui no caso ele deu de outra forma, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que seriam as formas recessivas, né? As formas recessivas. E o alelo que vai determinar aí o gene dominante, que é o epistático, que vai inibir a coloração. Por isso que vão ser brancas. E a gente tem também um outro exemplo de caso de epistasia, né? Que é na espécie humana, que é na audição. O que acontece? A audição normal versus a surdez ocorre da seguinte forma. A audição normal ela é determinada pelo gene Dzão, Ezão. Então a gente pode dizer que é Dzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa, tá bom? E a surdez é o Dzinho, Dzinho, Ezão ou o Dzão, Ezinho, Ezinho. Ou ainda Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, tá bom? E a ausência de Dzão ou a ausência de Dzinho vai ocasionar esse problema. E aí, se a gente for fazer a proporção fenotípica, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos normais, né? Com audição normal, e 7 indivíduos com audição com problema, no caso, né? Que seria a surdez. Beleza. E aí, como herança quantitativa, a gente falou de todos os tipos de herança qualitativa, né? Agora a gente está falando da herança quantitativa. A gente tem a polimeria, ou também conhecida como poligenia, né? O que é isso, cara? É o efeito cumulativo na ação de vários pares de genes. Lá, nos outros exemplos de herança qualitativa, era em dois pares, né? Aqui não. É o efeito cumulativo na ação de vários pares de genes. E aí, olha só, há uma variação fenotípica gradual e contínua entre um valor mínimo e um valor máximo, devido à adição de genes dominantes no genótipo. Olha que bacana. E aí vai seguir até mesmo uma curva normal de distribuição. E isso vai interferir, né? Tudo isso que a gente está falando, essa variação fenotípica gradual e contínua, é como, por exemplo, relacionada à altura, relacionada ao peso, ao grau de inteligência de uma pessoa, né? Então, são todas essas graduações, né? São todas essas variações fenotípicas. Por isso que é chamada de polimeria ou poligenia. E também isso vai ocasionar na coloração do olho, né? São várias cores, assim como na cor da pele, que vão atuar vários tipos. Lembra lá no início da aula que a gente falou que a herança quantitativa seria a cor da pele, né? Um tipo de herança de poligenia? Pois é, aqui está. A cor também do cabelo, né? Então são vários genes atuando. A cor do cabelo, a textura também, enfim. E aí, pessoal, a herança quantitativa, além desse grande número de fenótipos possíveis, né, que são as formas variáveis,
as características elas sofrem influência do ambiente. E aí a gente retorna àquele conceito, né? Que o genótipo com o meio determina o fenótipo. Vocês lembram disso lá na segunda lei de Mendel? A gente já viu o que é genótipo, a gente já viu também o que é fenótipo, tá bom? E aí o que acontece? E aí, aumentando ainda mais a gama de variações fenotípicas, né? Por exemplo, a estatura. O meu cabelo, por exemplo, ele sofre mudanças na coloração. Isso depende do ambiente. Por exemplo, tem dia que ele tá bem ruivo, tem dia que ele tá um loiro escuro, às vezes está um loiro claro, depende da incidência de sol. Ele pode mudar com a influência do ambiente. E aí a gente tem uma proporção também matemática, né? Ou seja, olha só essa proporção. O número de poligenes é igual ao número de fenótipos, menos um. E o número de fenótipos é igual ao número de poligenes, mais um. E aí, pessoal, a exemplo da estatura, né, que ocorre por essa variação fenotípica, a gente também tem a cor da pele, né? Que a gente já tem os fenótipos e os genes determinados. O que seria o fenótipo? Seria a cor. Então, vou ter a pele negra, a morena escura, a morena média, a pele moreno claro e também a pele branca, né? A cor branco. Beleza. Para mim, e aqui a gente tem a variação dos genótipos, né? Para ser negro, Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. Para ser moreno, Nzão, qualquer coisa aqui, Bzão, Bzão, né? Então, pode ser Nzão qualquer coisa, Bzão qualquer coisa também. Tem que ter um Nzão e um Bzão, mas não todos dominantes, totalmente. O moreno médio, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho. Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzão. Tanto o Nzão quanto o Bzão vai dar essa cor morena. E o moreno claro, né? Tanto também pelo Nzão ou pelo menos um Bzão. E aí a cor branca, que não vai ter nem Nzão e nem Bzão, que seria meio que a ausência, né? Mas aí não é, no caso aí, de indivíduos com recessividade, né? Não é pessoa com albinismo. Aí vai ter a cor branca, só que a cor branca ela não vai expressar muito gene para coloração, mas não é um indivíduo albino. E é bom a gente lembrar disso aí, a diferença entre um albinismo e a pessoa que é branca. Porque o albinismo é uma herança monohibridismo, né? A gente está falando aqui da segunda lei de Mendel, parte da segunda lei de Mendel, só que com interações com mais de um gene, né? E aí a recessividade seria na primeira lei de Mendel. E aí, olha só, a gente vai ter variação na cor do olho. E aí, pessoal, a gente tem as interações gênicas ou genes que são envolvidos na coloração da íris, que seria a nossa cor do olho. Cara, o que acontece? Existem dois genes que estão envolvidos na determinação da cor da íris e que eles atuam na produção de melanina, que é o Gzão, Ezão, Yzão e o Bzão, Ezão, Yzão. Esses dois genes vão atuar na cor da íris. O que acontece? O gene Gzão, Ezão, Yzão, que são os dois alelos, eles vão ter Gzão, Vzão, que é dominante e vai estar condicionado à cor verde. O Gzão, Azão, que é recessivo e vai condicionar a cor azul. E eu vou ter o Bzão, isso para o Gzão, Ezão, Yzão, e agora eu vou ter o Bzão, Ezão, Yzão, né? Que é dois alelos, né? E aí, se eu tenho o Bzão e Mzão, eu vou ser dominante. E ele vai condicionar a cor castanha, né? Ou a cor marrom. E eu vou ter o Bzão Azão, que ele vai ser recessivo. E ele vai condicionar a cor azul. Beleza? Então a gente tem a cor verde, a cor castanha, o marrom e a cor azul. Olha só, a gente tem aqui essas cores. Para mim ter os olhos castanhos, eu vou ter pelo menos um alelo Bzão Mzão. Para mim ter o olho castanho, eu tenho que ter um Bzão Mzão. Para mim ter os olhos azuis, eu preciso ser homozigótico recessivo. Quanto aos dois genes, Bzão Azão, Bzão Azão
ou Gzão azão, Gzão azão. Eu tenho que ser homozigótico recessivo para esses dois genes. Para me ter os olhos verdes, né, eu preciso ter pelo menos um alelo para o verde, que é o Gzão, Ezão e Yzão, e também tem que ser heterozigóticas recessivas quanto ao gene Bzão, Ezão, Yzão, né, que vai ser Bzão, Azão, ou Gzão, Vzão, Gzão qualquer coisa, porque tem que ter pelo menos um para esses, né? Então olha só, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Gzão, Vzão, Gzão qualquer coisa. Essas características vão condicionar a cor do olho castanho, a cor do olho azul e a cor do olho verde. Quando ocorre alteração, pessoal, nessa coloração, a gente vai ter aqui o exemplo de heterocromia. É quando ocorre uma alteração aí nessas interações. Vai ter um erro. E aí, por isso, a pessoa vai nascer com o olho de uma cor e o olho de outra cor, né? Então, a gente chama isso de heterocromia. E também, olha só o que, que é o desenvolvimento anormal de melanócitos na camada anterior da íris, né? A camada interior da íris, onde tem essa coloração aqui, ó, a coloração aqui no caso marrom e aqui o azul, ela vai ter um desenvolvimento anormal de melanócitos, né? Que seria o pigmento. E aí vai ocorrer duas cores diferentes em cada olho, né? Por isso que a gente chama de heterocromia. E aí isso ocorre só em humanos? Não, isso ocorre em vários tipos de animais. Aqui, por exemplo, um gatinho. Eu tenho esse gatinho que tem um exemplo de heterocromia. Um olho é amarelado, tem uma íris amarela, e o outro tem uma íris azul. Olha só, amarelo e azul. É um tipo de heterocromia. E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um outro tipo de interação, que é o linkage, né? Que seria já a interação gênica, né? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente fica por aqui. E aí, a próxima aula a gente vai ver o linkage. E na outra próxima aula a gente já entra em sexo e herança. Beleza? Valeu, galerinha. Tamo junto. Qualquer coisa, só tirar dúvida. Boa sorte, assistam a aula e vão anotando, vão destacando, vão vendo aí as classificações de herança qualitativa, herança quantitativa, quais são os tipos de herança qualitativa, quais são os tipos de herança quantitativa, né? A gente viu aí todos os exemplos, né? É só vocês estudarem e tamo junto. Valeu, galera.